Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos iniciar o estudo de séries infinitas, certo? Bom, temos a definição de série. Série ou série infinita. Uma série é uma soma, a gente vai escrever dessa forma, é S igual a 1, a 2, mais A2, mais A3, mais A4, assim por diante, mais a N mais 1, mais a N mais 2, e assim por diante infinitamente, certo? Ou seja, é uma soma com um número infinito de parcelas. Bom, o fato da gente somar infinitas parcelas, isso deixa a gente um pouco confuso. Porque a gente está somando infinitas parcelas, certo? A gente não tem tempo de somar essas infinitas parcelas. Para que essa soma faça sentido, a gente vai tomar o limite do A1 mais A2 mais A3 mais A4, etc., mais a N, certo? Quando o N vai para o infinito. O N tendendo para o infinito, a gente volta exatamente à nossa soma. Bom, no estudo de limite, sabemos que um limite pode existir ou não. E aí, o trabalho que teremos nessa disciplina é de estabelecer se uma série é convergente ou não, ou seja, se esse limite existe ou não. E aí, a gente vai ter a noção, né, de série convergente e série divergente, certo? Bom, antes de a gente iniciar o estudo propriamente dito de séries, né, de convergência e divergência, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder compreender um pouquinho melhor, previamente, esse conceito de convergência e divergência. Bom, então vamos pegar esse primeiro exemplo. Aqui a gente tem uma série infinita, né, uma série, que é dada da seguinte forma: 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, etc., mais 8, mais N mais N mais 1, mais N mais 2, e assim por diante, certo? A gente tem a seguinte questão, fala, ó, será que essa soma ela vai convergir, ou seja, ela vai se aproximar cada vez mais de um valor fixo à medida que o N cresce, à medida que a quantidade de parcelas dessa soma cresce? Bom, se a gente somar os três primeiros termos dessa série, vamos esquecer os demais, primeiro os primeiros três, aqui para a gente ver, a gente vai ter uma soma igual a 6. Se a gente somar os quatro primeiros termos dessa soma, a gente vai ter que essa soma é igual a 10. Se a gente somar os 10 primeiros termos dessa soma, a gente vai ter que essa soma é igual a 55. Os 100 primeiros termos, 5.050, e assim por diante. Isso nos leva a acreditar que à medida que o N cresce, ou seja, à medida que a quantidade de parcelas cresce nessa série, a nossa soma vai crescer também, certo? Porque o que vai acontecer? A gente vai ter, ó, se a gente somar até o 3, as três primeiras parcelas, a gente vai ter uma soma igual a 6. Quando a gente adiciona mais uma parcela, a gente vai adicionar o N mais 1, certo? Então, ou seja, a nossa soma vai crescer com N, o N que a gente tiver atribuído a essa soma. Então, se a gente parar no S igual a 10, a nossa soma, no N igual a 10, a nossa soma será igual a 55. Se a gente for fazer com N igual a 11, a gente vai pegar esse 55 e somar o N, certo? E isso vai, conforme N cresce, a nossa soma também cresce. Então a gente vai falar que essa série, ela não é convergente, ou seja, ela é divergente. O valor dessa soma, à medida que o N cresce, ele explode. A gente costuma falar dessa forma, ou seja, os valores dessa soma, os valores que a gente atribui, que a gente obtém para essa soma, eles crescem à medida que o N cresce, certo? E aí quando a gente for tratar de limite, isso daqui seria como se fosse um limite que vai para o infinito. Então, isso daqui é um exemplo de série que a gente diz que é uma série divergente. Depois a gente vai definir certinho o que é uma série convergente e uma série divergente. Vamos pegar um outro exemplo de série divergente. Depois a gente vai ver alguns exemplos de séries convergentes. Então aqui, encerrando esse exemplo aqui, vamos ver um segundo exemplo. Vou pegar uma série infinita dada da seguinte forma: 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim por diante.
Bom, o que está acontecendo nessa série aqui, nessa soma? A gente tem os termos alternados, certo? 1, menos 1, mais 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. E aí a gente tem essa nova ideia de se perguntar se essa soma converge, ou seja, à medida que a quantidade de parcelas cresce, essa soma se aproxima de um valor fixo, ou se explode ou acontece alguma outra coisa. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Eu vou agrupar, vamos ver uma primeira situação. Aqui a gente vai ver duas situações, mas vamos ver a primeira situação. Eu vou agrupar os termos dessas parcelas, dessa soma aqui, da seguinte forma. 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 e assim por diante. Dentro de cada um desses parênteses, a gente vai ter que essa soma aqui é 0, mais 0, mais 0 e assim por diante. Ora, a gente está somando infinitas parcelas iguais a 0. Neste caso, a soma é igual a 0. Ok? Agora, vamos ver uma segunda situação. Essa segunda situação, vou fazer da seguinte forma. Tem aqui a nossa série, né? Eu vou reagrupar esses termos de uma outra maneira. Não vou fazer nada, só vou colocar os parênteses em lugares diferentes. Assim por diante. Então eu vou deixar o primeiro termo aqui sem nada, certo? E aí eu vou só para fazer o uso aqui do sinal, vou colocar ele no negativo aqui fora, não tem problema, certo? E daí eu faço aqui. Mais um. Da mesma forma, certo? Só que eu deixei a primeira parcela aqui fora dessa soma, desses parênteses, aliás. Eu deixei fora. Então, com exceção da primeira parcela que é igual a 1, a gente vai estar somando infinitas parcelas iguais a 0. E neste caso, a soma vai ser igual a 1. Certo? Bom, aí eu pergunto para vocês, podem falar assim, ah professor, mas é convergente, está indo para um valor fixo. Aliás, está indo para dois valores fixos. Aí vocês se lembram lá do estudo de cálculo 1, do estudo de limites? Quando a gente calculava o limite lateral, os limites laterais de uma função, e os limites laterais davam resultados diferentes, então neste caso a gente dizia que o limite não existe. Aqui no estudo de séries funciona da mesma forma. Porque aqui não tem como a gente decidir se a série converge para 0 ou para 1, certo? No primeiro caso, a série era divergente porque ela explodia. Ela ia lá para o mais infinito. Conforme o n cresce, a soma também cresce. Neste caso, a gente tem uma série divergente também, só que não pelo fato da soma ir para o infinito, mas sim pelo fato de termos duas somas com valores distintos. Poderia ser um outro valor aqui também, né? A gente poderia regrupar esses parênteses aqui de forma a fornecer um outro valor. Certo? Bom, então, esse caso aqui é como se a gente fosse relacionar o estudo de limites com limites laterais, certo? O limite lateral deu 0, o outro limite lateral deu 1. Então a gente conclui que o limite não existe, ou seja, que a série é divergente. Ok? Bom, pessoal, agora vamos ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado do que os anteriores, certo? Então a gente tem aqui uma série, uma soma infinita, né? Uma série, que é dada da seguinte forma: 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 oitavo, mais 1 16avo, assim por diante, certo? O enésimo termo aqui dessa série, dessa soma, é 1 dividido por 2 elevado a n, certo? O que a gente tem aqui? Então o primeiro termo desta série é esse termo aqui, é 1 meio, certo? Isso daqui é quando n é igual a 1. Então, A1, n igual a 1. Então esse daqui é 1 dividido por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. A gente vai ter o segundo termo, que é esse termo aqui, ó. 1 dividido por 4.
Esse termo aqui é quando n é igual a 2. Então, o que acontece? O enésimo termo, ou o termo geral da soma, quando é dado, ele fornece uma fórmula para a gente determinar cada uma das parcelas da nossa série, que é dado dessa forma aqui. Então, esse daqui seria o nosso enésimo termo. Lembre-se de que a gente tinha, pela definição, que uma série era uma soma do tipo A1 mais A2 mais A3 mais A4, etc., mais AN, mais, e aí seguia infinitamente. Então é exatamente isso. Então, o segundo termo é quando n é igual a 2. Então a gente vai ter 1 dividido por 2 ao quadrado. Terceiro termo é quando o n é igual a 3. Então a gente vai ter o A3, 1 dividido por 2 elevado a 3. Certo? 2 elevado a 3 é igual a 8. Quarto termo, o A4 e assim por diante. A4 é 1 dividido por 2 elevado a 4, etc. E o AN, que é o enésimo termo, é 1 dividido por 2 elevado a n. Bom, então aqui temos alguns termos da série. Alguns, não listei todos, porque eles têm infinitos, certo? Então listei o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o termo geral. Ótimo. Então a gente já estabeleceu aqui alguns elementos, mas depois a gente vai escrever a definição certinho. Bom, temos essa série infinita. E aí vem novamente aquela questão. Essa série converge? Se converge, converge para quanto? Ou ela não converge? Ou ela é uma série divergente, como a gente viu nos outros casos. E aí como que ela seria essa forma de divergência? A soma explode ou os valores ficam oscilando? Os valores a soma oscila entre dois ou mais valores. Este caso aqui é um caso particular de série, que a gente vai ver logo mais, que se chama série geométrica. Esta série ela converge para 1. Certo? Então a gente soma meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos, mais um 32, mais um sobre 1 32avos, mais um 64avos, assim por diante. Esta soma, cada parcela que a gente vai adicionando, a soma vai se aproximando cada vez mais de 1. Isto significa que o limite de 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, etc., mais 1 sobre 2 elevado a n, quando o n vai para o infinito, é igual a 1. Certo? Bom, isso daí é um estudo que a gente vai ver mais adiante, a hora que a gente for fazer um estudo de séries geométricas. Não é tão complicado, isso daqui vocês já viram no ensino médio. Né? Alguma coisa lá de progressão geométrica, somas dos termos da progressão geométrica. Certo? Então, a gente vai fazer essa relação com o estudo de séries geométricas. Bom, então, isso daqui é uma série geométrica e é uma série geométrica convergente. E aí, para cada série geométrica, a gente vai ter algumas condições para que ela seja convergente. Certo? E a gente vai analisar isso daí. Bom, o que eu quero dizer com esses exemplos, tanto os exemplos anteriores de séries divergentes e esse daqui, que neste caso a série é convergente, o que eu quero mostrar para vocês, eu quero falar com esses exemplos, é o seguinte, que muitas vezes não é fácil de a gente estabelecer se uma série converge ou não. Uma vez que a gente sabe que a série converge, por exemplo, a gente tem outro trabalho, né, que muitas vezes a gente não precisa saber para qual valor ela converge, mas outras vezes a gente precisa saber, certo? Então, se a gente sabe se uma série converge, a gente vai ter outro trabalho para determinar para qual valor ela converge. Ou para mostrar que ela não converge, certo? Que é uma série divergente. E aí a gente tem esse trabalho agora na introdução da disciplina de cálculo 3. Bom, aqui temos a definição de série convergente e divergente. Certo? Então, dada uma série, e aqui, observe que eu escrevi um pouquinho diferente. Então, eu escrevi dado uma série, que é aquela soma infinita que tínhamos na definição anterior, que era dado por A1, mais A2, mais A3, etc., mais AN, e assim por diante. Agora vai ser escrito dessa forma. Aqui a gente tem um símbolo de somatório, eu acredito que vocês já tenham visto lá no estudo de integrais, né?
somas de rima e tal. Então, série, né, esse símbolo significa soma de AN, né, dos termos AN, dessa forma. Então a gente vai somar para N igual a 1 até infinito. Certo? Infinito, entre infinitos termos. O N vai de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem a nossa série. Bom, então dada essa série, a gente vai considerar a soma finita. Escrevi 2 vezes aqui. Então, a gente vai considerar a soma finita Sn igual a 1 mais A2 mais A3, etc. mais AN. E aí, para aí. A gente vai somar só até o AN. Então, aqui é uma soma finita. Então, essa soma finita a gente vai chamar de enésima soma parcial da série. Então, a gente poderia formar uma sequência aí. S1 seria o A1, S2 seria o A1 mais A2, o S3 seria o A1 mais A2 mais A3, e assim por diante. E aí a gente tem o nosso Sn, que é isso daqui que coloquei aqui na definição, que é a enésima soma parcial, ou seja, a soma das n primeiras parcelas. Bom, então se o limite de Sn, quando n vai para o infinito, existir, a gente diz que a série é convergente. Caso contrário, se o limite não existir de alguma forma ou outra, a gente diz que a série é divergente. Bom, isso daqui nada mais é do que o que eu tinha acabado de falar anteriormente, certo? Só que aí a gente tem a nossa definição. Então, aqui a gente já tem a definição de série convergente e divergente. Então, se o limite da enésima soma parcial, quando n vai para o infinito, existir, a série é convergente. Se não existir, a série é divergente. Certo? Bom, e aí vamos ver alguns exemplos agora. Vamos ver detalhadamente alguns exemplos que a gente já viu ou exemplos novos. Bom, pessoal, vamos ver agora, vamos rever alguns exemplos que a gente já viu, só que agora com a nossa definição de convergência e divergência. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo que a gente tinha visto anteriormente, certo? Que era aquela soma, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Perdão, aqui deixa eu coloquei o resultado direto. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n mais 1 e assim por diante, certo? Bom, neste caso aqui, o enésimo termo dessa série aqui é o n, certo? Bom, e aí vamos considerar a nossa enésima soma parcial. 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim por diante, até o n só. Bom, como a gente sabe, a soma dos n primeiros números naturais é dado dessa forma. Então, a nossa enésima soma parcial vai ser dada por n vezes n mais 1 dividido por 2. Que é aquele número que eu tinha escrito aqui. Então, aqui a gente tem a nossa enésima soma parcial, certo? Como a gente viu pela definição, para que esta série seja convergente, né, esse limite aqui tem que existir. Se ele não existir, a série é divergente, certo? Ou seja, se a gente for usar a nossa expressão da enésima soma parcial, teremos limite de n mais 1 dividido por 2. Bom, isso daqui, limite, quando n vai para o infinito, vamos expandir esse numerador, n ao quadrado mais n dividido por 2. Ora, é só a gente pegar alguns exemplos numéricos aqui. Coloca n igual a 10, depois faz n igual a 100, depois faz n igual a 1000. A gente observa que esse número aqui, esse limite, ele vai crescer cada vez mais. Na medida que o n cresce, essa soma aqui cresce cada vez mais. Ou seja, lá no cálculo 1 do estudo de limites, a gente fala que esse limite aqui dá infinito. Quando o limite dá infinito, mais ou menos infinito, a gente fala que o limite não existe. Como o limite não existe, isso implica que esta série, certo, é divergente. Então, limite... Deixa eu fazer direto aqui. Limite, quando n vai para o infinito, de Sn não existe. É infinito, né? Quando dá infinito, é porque não existe. Portanto, a série é divergente.
convergente. Certo? Pelo que a gente viu da nossa definição, se esse limite aqui existisse, fosse um número, por exemplo, 47 fosse 1.325.492, mesmo assim ainda o limite existiria e a série seria convergente. Mas como esse limite explode, vai lá para o mais infinito, a gente fala que a série é divergente, exatamente pelo fato desse limite não existir. Ok? Bom, pessoal, agora vamos ver um outro exemplo importante, que é o exemplo da série geométrica. Esse exemplo aqui é, na verdade, aquele terceiro exemplo que eu tinha mostrado, que era de 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Só que aqui, vamos ver já no caso geral. Aí depois a gente volta lá naquele exemplo 3, que a gente viu anteriormente, que era da série convergente, para mostrar que é uma série geométrica e é uma série convergente, seguindo algumas condições. Bom, então por definição, a série geométrica ela é dada dessa forma. Então aqui o somatório, A vezes R elevado a N menos 1, com N igual a 1 até o infinito. E aí a gente tem essa seguinte soma aqui. Certo? Bom, vamos fazer um estudo dessa série geométrica para considerar as condições de quando ela converge e quando ela não converge. Bom, antes disso, vamos tomar a nossa enésima soma parcial. R2, né? Certinho aqui. R3. Vou colocar o parênteses. R menos 1. Certo? Bom. Temos aqui a nossa enésima soma parcial. A gente viu anteriormente, na nossa definição de convergência, que se esse limite existir, então a série é convergente. Então a gente vai basear o nosso estudo de convergência aqui nessa enésima soma parcial. Certo? Bom, antes disso, vamos efetuar algumas operações elementares aqui nessa igualdade, da nossa enésima soma parcial. Então vamos pegar essa enésima soma parcial e vamos multiplicar por R. Certo? Então vamos multiplicar o lado esquerdo da igualdade por R e o lado direito também da igualdade por R. Então a gente vai ter R Sn igual a R mais a R ao quadrado, multiplicando aqui, certo? Multiplicar aqui por R vai dar R ao cubo. Assim por diante. Se eu multiplicar pelo termo anterior aqui, significa o ARN menos 1, que aqui é o termo anterior a este enésimo termo, é o AR elevado a N menos 2. Certo? Quando eu multiplico por R, vai ficar A vezes R elevado a N menos 1. Mas, multiplicando esse termo aqui por R, AR elevado a N. Certo? Bom, o que fazemos agora? A gente vai subtrair uma equação da outra. Então vamos fazer Sn, né, fazer a equação de cima menos a equação de baixo. A gente vai ter Sn menos R vezes Sn igual. Bom, aí a gente pode ir cancelando alguns termos. Por exemplo, como eu vou fazer Sn menos RSN, então tudo aqui de baixo vai mudar de sinal. Como eu estou fazendo menos, então aqui vai ficar menos AR, que cancela com isso, menos AR ao quadrado, cancela com mais AR ao quadrado, assim por diante, certo? Vai cortar isso daqui e vai sobrar apenas esses dois termos. Ó. Vai ficar A, tudo aqui de baixo é menos, A, R elevado a N. Certo? Bom, o que a gente quer saber é o limite de Sn. Então vamos colocar o Sn em evidência aqui. Então vai ficar Sn, que multiplica 1 menos R, igual a que multiplica 1 menos R elevado a N. E passamos a dividir. Então, A, 1 menos R elevado a N, dividido por 1 menos R.
Bom, essa daqui é uma expressão equivalente à nossa enésima soma parcial, certo? Partindo da enésima soma parcial, a gente obteve essa outra expressão. Bom, e agora a gente precisa analisar o limite dessa enésima soma parcial, quando o n vai para o infinito. E aí a gente vai ter que ver o que acontece. Bom, então, o que a gente tinha que considerar era aquele limite da nossa enésima soma parcial. Então aqui a gente tem a nossa enésima soma parcial, que a gente tinha definido anteriormente. Então vamos fazer esse limite, certo? Bom, para calcular esse limite, observemos que o limite é em função de n. O único termo que depende de n é o r elevado a n. Então a gente tem que analisar os possíveis valores para r. Então, no primeiro caso, se o r em módulo, o valor absoluto de r é menor do que 1, isso significa o quê? Quando o valor absoluto de r é menor do que 1, significa que o r está entre 1 e menos 1. Certo? Então significa isso. O r está entre menos 1 e 1. Bom, e neste caso, o r é um número racional entre 1 e menos 1. Vamos pegar um exemplo aqui, bem simples. Como a gente já tinha visto. Vamos imaginar que o r seja igual a meio. Certo? Vamos pegar aqui o r igual a meio. Um exemplo aqui só. R igual a meio está entre menos 1 e 1, ou seja, se a gente tomar o módulo de R, ele vai ser menor do que 1. Bom, e aí quando a gente faz esse limite aqui, limite de 1 sobre 2 elevado a n, com n indo para o infinito, esse limite aqui dá zero. E se esse limite dá zero, esse termo aqui vai inexistir, a gente vai ter a vezes 1 dividido por 1 menos r. Ou seja, o limite dessa enésima soma parcial, com n indo para o infinito, é igual a A dividido por 1 menos R. Aqui na nossa definição só não escrevi, mas o A é diferente de zero, tá? Se o A for igual a zero, não faz sentido. Bom, então se o valor do R aqui na nossa série geométrica for em módulo menor do que 1, a série é convergente. Caso contrário, a série é divergente. Certo? E aí a gente já tem o nosso critério de convergência para a série geométrica. E aí toda vez que a gente vê uma série geométrica, basta ver o valor do R. E aí se o R estiver nas condições de convergência, a série é convergente. Então aqui o primeiro caso. E se o R, segundo caso, se o R em módulo for maior do que ou igual a 1, então a série é divergente, certo? A série diverge. Aqui nesse caso a série converge. Primeiro caso. Série diverge. Certo? Por que a série vai divergir neste caso? Porque vamos supor que o R seja um número maior do que 1 em módulo. Por exemplo, pega 2. Então, limite de 2 elevado a n, com n indo para o infinito, vai dar 2 elevado a infinito, que é infinito. E aí o limite não vai existir. Esse limite da nossa enésima soma parcial não vai existir. Bom, e aí a gente tem essas duas condições para convergência e divergência de uma série geométrica. Bom, e aí para finalizar essa primeira parte, vamos rever aquele exemplo 3 que a gente tinha visto anteriormente. Bom, pessoal, então, agora para a gente finalizar essa parte da série geométrica, vamos ver aquele exemplo, o exemplo 3 que a gente tinha visto anteriormente. Certo? Que era essa soma aqui. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, etc. Mais 1 sobre 2 elevado a n, e assim por diante. Bom, isso daqui é uma série geométrica. Observem que o segundo termo, a gente vai obter o primeiro, ó, daqui para lá, o que a gente fez? A gente multiplicou por meio. Então, meio vezes meio dá 1/4. Daqui para cá, multiplicamos por meio também. 1/4 sobre 1/4 vezes 1 sobre 2, 1/8. E assim por diante. Então, neste caso aqui, a gente vai ter Sn, que é 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, etc. 1 sobre 2 elevado a n. Certo? Isso daqui
é uma série geométrica, a nossa enésima soma parcial, e neste caso o R é igual a meio. Por quê? O R, lá na nossa definição de série geométrica, ele é como se fosse a razão em uma progressão geométrica. Vocês lembram lá da progressão geométrica, né? A gente começa com o primeiro termo e a gente tem a razão. Para obter o segundo termo, a gente multiplica o primeiro pela razão. Se a razão é 2, a gente vai pegar o primeiro termo vezes 2 e obter o segundo termo. O segundo termo vezes 2 e obter o terceiro termo. Então, o R é o termo que a gente multiplica para obter o próximo, o número que a gente multiplica para obter o próximo termo. E neste caso, o R é igual a 2, certo? Aqui, ó, a nossa, o primeiro termo da nossa série geométrica aqui, que é o A1, é igual a meio, o R. Aqui no caso aqui o A, né? A nossa série geométrica, o A é igual a meio, o R é igual a meio também. Então a nossa enésima soma parcial vai ficar como sendo, era meio, 1 menos meio, elevado a n, dividido por 1 menos meio. Certo? Bom, quando a gente for calcular o limite dessa enésima soma parcial, como a gente viu anteriormente, que no caso do R ser menor do que 1, o R em módulo ser menor do que 1, que no caso é tomar o módulo de R aqui, é meio, que é menor do que 1. Esse elemento aqui, quando a gente aplicar o limite, ele vai tender para zero. Deixa eu escrever o limite aqui, vai ficar bem bonitinho. Então, limite de Sn, quando n vai para o infinito, é igual ao limite disso daqui quando n vai para o infinito. Não é tão bonitinho não, mas é o que tem para hoje. Bom, então pelo que a gente viu no exemplo de série geométrica, essa série aqui ela vai convergir para esse valor aqui, ó, que era o A dividido por 1 menos R. Então o A é 1 sobre 2, vai ficar o A dividido por 1 menos o R, que é meio. 1 menos meio é meio. Isso aqui vai ficar meio dividido por meio, que é igual a 1. E isso confirma o que a gente havia previsto anteriormente, que esta série aqui converge para 1. Ok? Então, série geométrica é basicamente isso. Basta a gente verificar o valor da razão da série geométrica e verificar o limite. Né? Se o valor da razão em módulo é menor do que 1, então a série geométrica é convergente e ela converge exatamente para este valor, 1 menos R. Certo? Lá onde o A e o R são dados lá na definição da série geométrica. Ok? Então, dado uma série geométrica, basta verificar qual é o valor da razão e, né, se o valor da razão em módulo for menor do que 1, série converge. E aí temos o valor de convergência. Se for maior do que 1, série diverge. Ok? Aí vocês podem perguntar, professor, mas muitas vezes a série não é dada na forma bonitinha, assim, que já é dado, em termo geral e tal. Como que a gente faz para obter a razão? Da mesma forma que vocês faziam lá com progressões geométricas no ensino médio. Ó, a gente divide um termo com o seu anterior. Se eu pegar 1/8 e dividir por 1/4, vai dar meio. Pegar 1/4 e dividir por meio, dá meio, certo? Então a gente pega um termo e divide pelo seu anterior. E aí a gente obtém o valor da razão. Ok? Então série geométrica é basicamente isso bem. Bom, pessoal, então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou dividir, porque depois a gente vai ter que ver alguns outros exemplos de séries aí, importantes para a gente, para os estudos futuros. Por exemplo, essa série aqui é importantíssima para estudos futuros. A partir dela a gente pode usar essa série geométrica em particular aqui para obter outros resultados. Pode utilizar outras séries também, que a gente sabe que convergem, ou até mesmo séries que a gente sabe que não convergem. A gente sabe que essa série não converge, ela explode, o valor vai para o mais infinito. E os termos dessa outra série são maiores do que essa série, então a gente já sabe que as duas vão para o mais infinito, certo?
Bom, então a gente saber o fato, a gente saber se uma série converge ou não, isso é muito importante para estudo de outras séries. Muitas vezes uma série simples ajuda a gente a resolver uma série mais complicada, ok? Bom, então até a próxima.